Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é no concelho de Sesimbra. Sesimbra, à beira de Lisboa. Sesimbra fica no extremo, mesmo no extremo, da península de Setúbal. Foi, de certo modo, um ponto de chegada dos grandes movimentos pré-históricos. Esses movimentos, as populações acompanham o curso do Sol, vêm sempre de nascente para poente e caminharam durante milénios. Houve milhões de homens percorrendo o mundo atrás do Sol. Ora bem, essa caminhada acabava onde acabava a Terra. Onde a Terra acaba e o mar começa, como dizia o Camões. E um desses pontos, claro, era aqui Sesimbra. Em Sesimbra acabava. Por isso, Sesimbra é extraordinariamente rica de monumentos arqueológicos, antes da história de povos que estanciaram aqui, deixaram os seus restos, os seus documentos. E isso é um dos motivos do grande interesse de Sesimbra, é o aspecto arqueológico. Bom, mas é claro que hoje é uma das mais célebres e mais bem equipadas praias do país. Devo dizer que o concelho, este concelho que é pequeno, é um concelho pequeno, tem cerca de 50 mil habitantes, mas no verão chega a contar 100 mil, porque é uma praia muito agradável, um mar muito bom, como se está a ver, um mar sereno, um mar doce, um mar amável, e fica a 30 km de Lisboa. Quer dizer, aqui é perfeitamente possível a pessoa estar na praia e não largar o seu emprego. E isso faz deste lugar um centro turístico do maior interesse. Estou-lhes a falar aqui na Fortaleza de Santiago, é uma das fortalezas que foram construídas para defender toda esta costa de Sesimbra, está apoiada noutras, mas já é a segunda fortaleza para defender a região. A primeira vez além, o castelo, era 500 anos anterior, era de além que se vigiava a costa e se acudia ao primeiro rebate de desembarque de corsários e piratas. Depois, é claro que dali a artilharia não tinha alcance para atingir os desembarcados. Tinha que vir a tropa. Então, no século XVII, na altura da restauração, fez aqui este belíssimo forte, Santiago. É um conjunto enorme, que pode ser a menina dos olhos da terra. Enquanto foi necessário, prestou serviços militares, depois passou para a Guarda Fiscal, depois passou para a Guarda Republicana. Agora não tem assim propriamente uma utilização, mas fala-se muito em projetos. A Câmara Municipal vai, de certo modo, revalorizar isto, dar-lhe uma aplicação turística, museológica, enfim, é uma das esperanças novas, porque de facto isto fica aqui mesmo no centro da vila, e não está com ocupação nenhuma. O mais antigo monumento histórico, porque pré-histórico há outras coisas, mas o mais antigo monumento histórico de Sesimbra é este castelo. Ele foi construído pelos mouros para se defenderem dos cristãos, que estavam com uma grande violência a avançar sobre as suas terras. Depois passou para a posse dos cristãos para se defenderem dos mouros. A luta aqui era violenta e os nossos reis entregaram isto a uma guarnição de francos, soldados vindos nas cruzadas e que no fundo o que procuravam era um emprego. Isto esteve na posse e na defesa dos francos durante alguns anos. Finalmente, o rei Dom Sancho I, no ano de 1201, deu-lhe foral
quer dizer, reconheceu a importância da comunidade humana que vivia aqui e a partir de então Sesimbra desenvolve-se constantemente, mas desenvolve-se aqui em cima, à volta do castelo. É o morro longe do mar, longe da constante ameaça dos corsários. Era aqui em cima que Sesimbra existia. Depois, o rei Dom Dinis, quem cria a Ribeira de Sesimbra. A Ribeira quer dizer margem. Ele reconheceu a existência de uma povoação, naturalmente de cabanas de pescadores, lá embaixo na praia, porque isto nunca deixou de ter pescadores. E isso é muito importante perceber. Eram pescadores com barcos de vela triangular, uma espécie de caravela. A vela triangular permitia uma navegação muito mais rápida, permitia molinar, navegar contra a força do vento, e isso é que fez a importância extraordinária de Sesimbra como porto de pesca. Durante os séculos XIII, XIV, XV, XVI, Sesimbra é essencialmente um grande porto de pesca. Aliás, esse prestígio chegou até nós. Está muito longe de ser o que foi. Em todo caso, ainda é importante, eu vou contar um episódio da minha vida. Há uns anos fui à Itália e visitei a ilha de Capri. Ao jantar, a lista tinha salmonete. Bom, eu, como bom setubalense, adoro o salmonete. E mandei vir, traga lá o salmonete. Devo dizer que era intragável, simplesmente intragável. Estava estragadíssimo. E eu devolvi. Isto não é coisa que se coma. E o que me disseram pois olhe, é de Sesimbra. É de Sesimbra. Sendo de Sesimbra, tinha que ser bom. Bom, esse prestígio, ainda hoje aqui em Sesimbra, aos domingos, não há lugar para comer uma caldeirada, porque realmente vem tanta gente de Lisboa, tanta gente atraída pelo prestígio do pescado de Sesimbra, que realmente esgotam-se todos os lugares. Os monumentos arqueológicos de Sesimbra têm sido cuidadosamente estudados, explorados, e o seu espólio é guardado em museus. Eu estou agora no Museu Municipal Arqueológico de Sesimbra. Aqui, à minha mão direita, estão peças do Paleolítico. Portanto, os primeiros artefactos que o homem fez. Isto pode-se atribuir, enfim, vagamente, uma idade de 40 mil anos, quando o homem, o Homo sapiens, já quer e sabe fazer, deste lado, o Neolítico, fase posterior, objetos muito mais elaborados, mais complexos. A seguir, época do cobre, depois época do bronze, depois época do ferro, depois época romana. Quer dizer, uma sucessão de níveis de civilização que apareceram e que estão aqui documentados. Do outro lado está uma coisa muito curiosa, que é o espólio da Lapa do Fumo. A Lapa do Fumo é uma caverna que servia de enterramento, mas serviu de enterramento durante milhares de anos. Milhares de anos. Portanto, quem está enterrado mais no fundo são pessoas, naturalmente, do Paleolítico. Depois do Neolítico, depois da Idade do Bronze. Os últimos já têm moedas mouras, moedas muçulmanas. Deviam ser já traficantes ou comerciantes que não quiseram ir para outro mundo sem levar uns cobres para o que desse e viesse. Todo esse recheio está aqui exposto e com uma vista da Lapa do Fumo, onde não vamos, porque já uma vez lá fomos, e o acesso, por enquanto, é muito difícil. À medida que a vila foi descendo lá de cima do castelo em direção à praia, a igreja matriz também foi mudando.
Começou por ser Santa Maria do Castelo, lá em cima. Depois houve uma capelinha de São Sebastião. E no século XVI, meados do século XVI, tempo de João III, fez esta igreja de Santiago, que é hoje a matriz, e que é uma bela igreja. Há aqui um quadro que merece um comentário, é o que está atrás de mim. É um quadro do século XVII, do Bento Coelho da Silveira, que era um homem que pintava, nunca mais acabava, tinha uma rapidez extraordinária, e aquilo representa o Santo António a fazer o milagre que livrou o pai dele de ser enforcado. Santo António está a ressuscitar o morto. E o morto ressuscitou. Santo António tinha dito, se o meu pai está culpado, o morto não ressuscita. Se está inocente, eu faço deste morto um vivo. E palavras não eram ditas, o morto pôs-se de pé. Ora bem, porquê é que isto é interessante? É que o pai do Santo António era cobrador de impostos do rei Dom Sancho e foi acusado de, na entrega dos impostos, ter metido a mão na conta, não ter sido muito legal. Que já nessa altura os dinheiros públicos tinham assim muito quem contendesse com eles. E a pena era mais séria que hoje, era a pena de morte. Pois bem, o pai do Santo António, que se chamava Bulhões, isto também é muito importante. O bulhão é um metal negro, uma mistura de bronze e ferro, com que se fazia a moeda mais barata, os 5 reis. Bom, e essas moedas muito baratas de bulhões, era com isso que os vendedeiras pagavam os seus impostos. Portanto, o cobrador dos impostos tinha provavelmente uma alcunha dos bulhões que ganhava. Naquele caso, enfim, as contas não estavam certas, o rei condenou à morte, mas o Santo António, que estava lá em Itália, soube e conseguiu voar de Itália para Lisboa, onde fez aquele desafio. Se o meu pai está culpado, este morto continua morto. Bom, e o morto ressuscitou. Esta lenda, porque é claro que isto pode ser uma lenda, é muito antiga. Vem já contada da chamada Legenda Prima. A Legenda Prima é o primeiro escrito que se fez para a canonização do Santo António. Quer dizer, imediatamente após a morte dele, já se dizia que o pai era cobrador de impostos do rei Dom Sancho e que tinha tido esse percalço na sua vida e que tinha sido o filho quem lhe tinha valido. Isto é importante porque os cobradores de impostos do rei Dom Sancho eram quase sem exceção de raça judaica. E isto vem lançar luz sobre a família e o passado do grande Santo António, cujo talento fulgurante assombrou o seu tempo. Seria filho de um cobrador de impostos da raça judaica. É uma hipótese, mas que estes quadros recordam a cada passo. Uma outra curiosidade é o quadro da Misericórdia, que se guarda aqui no Museu de Arte Sacra, que também é o Museu Municipal. O quadro está na nossa frente. Tem umas dimensões que não são frequentes nos quadros da Misericórdia, até creio que esta é a única, e o tema é o de todas as bandeiras da Misericórdia. Nossa Senhora estende o seu manto imenso, um manto azul, um manto de amor e de paz entre os homens, abraçando todas as classes do país. Em geral, nesses quadros, nas bandeiras da Misericórdia, Nossa Senhora tem ao seu lado direito o clero, ao seu lado esquerdo a nobreza e aos pés o povo. Aqui
seguiu-se uma outra técnica original e corajosa. Meteu-se o povo entre a nobreza. Está ali, na nobreza vêm retratos reais, está lá o imperador Carlos V e seu irmão Fernando, rei da Boémia. Estão lá as respectivas esposas, as rainhas, e vê-se ali o ceifeiro, o homem do campo. O povo é promovido e incluído num dos grupos sociais. A parte de baixo não tem povo, são estátuas que representam as virtudes cristãs. A piedade, a fortaleza, a coragem, as virtudes do cristianismo. Basta isto para fazer deste quadro uma tela extremamente original. Aliás, é das mais notáveis pinturas do século XVI em Portugal. Atribuído ou não ao Gregório Lopes, é uma obra-prima. Um outro monumento religioso muito interessante aqui do concelho de Sesimbra é este santuário do Cabo Espichel. Estão a vê-lo? A igreja ao fundo, estes ranques edifícios ao lado são aposentos para os romeiros, porque desde o século XVII vinham aqui sírios de toda a Extremadura, juntavam-se aqui milhares e milhares de pessoas e para aqueles que podiam havia aposentos. Este santuário comemora um milagre, claro, um milagre. Não há Santo Mário sem milagre. E o milagre aqui é importante. Imaginem que aqui nestes caminhos, nestas aldeiras que descem para o mar, estão marcadas as patadas de um animal. Marcadas, vê-se nitidamente. Então, um animal a passar aqui, quem é que podia ser? Só podia ser a mulinha que levava São José e Nossa Senhora para o Egito quando fugiam da matança dos inocentes que o Herodes mandou fazer. Bom, eu não sei bem se era quando as patadas quando iam para lá, se quando regressavam de lá, ou se eram as duas coisas, porque há patadas de um lado e do outro. Bom, verdade é que as pegadas estão lá. Também é verdade que não são patadas de molinha nenhuma, são patadas de dinossauros. Dinossauros, uma pista de dinossauros, aquilo está ali há 150 milhões de anos. Mas os crentes do século XVII sabiam lá o que era dinossauros. Assim, na escritura, animaizinhos de carga, há a molinha que levou o menino Jesus para o Egito. Portanto, aquilo só podiam ser as patadas quando o menino ia para o Egito. E por causa disso fizeram um santuário e houve um culto intenso. Vinham aqui até os reis dos sírios. Há agora um esforço para renovar essa tradição dos sírios, a que não faltava pitoresco e beleza. Simplesmente é impossível dar-lhes a sinceridade, a autenticidade que eles tinham. Agora, por mais que se faça, já é difícil de acreditar que aquelas suas pegadas da molinha do menino Jesus. Uma outra curiosidade de Sesimbra é este edifício arruinado que se vê na nossa frente. É a casa do bispo de Fez, Dom Belchior Beliago, que era o confessor pessoal do rei Dom Sebastião. É claro que nós nunca dominámos em Fez. Em Fez não havia lugar para bispo nenhum, portanto ele era um bispo in partibus infidelium, quer dizer, um bispo de uma terra que já tinha sido cristão, mas já não era. A casa tem sido degradada pelo tempo, mas tem ainda coisas do tempo do bispo e pensa-se em reintegrá-la na sua traça primitiva e dar-lhe qualquer utilidade cívica.
Foi o rei Dom Dinis, em 1323, portanto, princípios do século XIV, quem elevou esta pequena povoação de pescadores à categoria de vila, a Vila de Sesimbra. Bom, a vila era uma freguesia, a freguesia do Castelo, com a igreja do Castelo, mas não tardou que aparecesse outra freguesia, a freguesia de Santiago, com a igreja de Santiago, que é hoje a matriz, nós já lá estivemos, e continuou o desenvolvimento recentemente uma terceira freguesia, a freguesia da Quinta do Conde. As duas primeiras freguesias com base na pesca. Isto era uma terra de pescadores. Tinha uma grande população de pescadores, uma grande frota de barcos artesanais com que pescavam, sobretudo o peixe-espada e a sardinha. No século XIX chegou a ter 9 fábricas de conservas de peixe e com grande prestígio. Como sabem, as conservas, isso acabou e por volta dos anos 50 começaram a fechar as fábricas. Hoje ainda há alguma fábrica, mas é uma fábrica, de certo modo, artesanal, criada pelos próprios pescadores que se associaram entre si e fizeram essa fábrica que mantém uma tradição. Com o desaparecimento da pesca coincide o aparecimento de uma nova indústria, uma indústria que hoje domina inteiramente a vida aqui em Sesimbra, a indústria do turismo. O turismo começa depois da Segunda Guerra Mundial, digamos, em 60 é o ano da grande explosão turística e antigamente olhava-se para o turista, olha lá vai um, agora são aos milhares. E aqui, Sesimbra é um dos polos turísticos mais importantes do nosso país. Desde há 50 anos, 1960, o crescimento tem sido constante e sempre no mesmo ritmo. A terra não para de crescer. Estamos a vê-la aqui a subir pelas encostas, o que é curioso porque ela nasce na Alta Serra, desce até à praia. Agora a praia agrada tanto que está a subir outra vez até ao cimo dos Outeiros. Há muita coisa para ver em Sesimbra. Os lisboetas vêm muito a Sesimbra, mas vêm só, dão uma volta e vão-se embora. Vão-se embora sem conhecer os tesouros de Sesimbra. Aí está um título para este programa, Os Tesouros de Sesimbra.